Minha esposa tem muita facilidade em sair do corpo. Não pode fechar os olhos na cama que já começa a entrar em EV. É muito intuitiva e sempre está descobrindo fatos que ainda não irão ocorrer e também sempre sente movimentação energética muito forte entre as sobrancelhas, no chamado terceiro olho. O problema é que tem muito medo de tudo isso e sempre tenta bloquear os fenômenos assim que eles começam, principalmente os de sair do corpo. Não entende por que tem tanto medo e gostaria de saber se esse medo poderia trazer algum problema espiritual para ela, que poderia fazer para perdê-lo. Não, o medo já está trazendo problema, porque ela não está desenvolvendo. Tem que falar com ela que ela tem que parar com isso e desenvolver o processo de parapsiquismo, que isso é uma bênção, é um bálsamo, isso é a favor, é um bônus de evolução para ela. Ela tem que entender isso. Agora, é necessário ir talvez a uma psicóloga que possa entender os processos, que ela deve ter alguma repressão muito forte da infância, que está repercutindo nesse medo, está na cara. Então, a primeira pergunta que o psicólogo vai perguntar é o seguinte: quem é que te reprimiu mais, seu pai ou sua mãe? Possivelmente atrás tem alguma coisa nesse sentido. Isso é para começar. Mas uma psicóloga seria bom. Os psicólogos podem abrir o caminho, igual os psiquiatras, igual os consciência terapeutas. Abrir caminho para a pessoa desenvolver o parapsiquismo. Com isso, ela agiliza, dinamiza a evolução em todos os sentidos. Sim. Interassistenciologia, você pode aprofundar um pouco? Para prestar assistência, não quero perder tempo, quero abrir o jogo. Qual é esse tempo? Perder tempo é o seguinte: aquela pessoa que vai caminhando com a vida, e hoje as pessoas às vezes duram muito, ela até que se cuidou bastante, mas foi materialista durante a vida toda. A hora então que eles dão o diagnóstico, ela tem alguns meses de vida, ela se perturba toda. É o chamado moribundo. O moribundo materialista é uma das coisas mais lastimáveis que tem. Eu, por exemplo, como cheguei agora aos 80 anos, nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encontrado muitas dessas pessoas que eu admirava muito e que eram meus amigos. Agora, como eu comecei tudo um pouco antecipado na minha vida, comecei naquela ocasião, da década de 30, eu já sabia ler e escrever com 4 anos de idade. Então, eu fiquei sempre na frente. Na frente, então, a meninada daquela idade não eram meus amigos. Então, eu comecei a ter uma série de amigos com 10, com 20, com 30 anos, que eram meus amigos. Você está entendendo como é que é? Agora, a hora que eu chego aos 80, quem está com 30 anos está com 110 anos agora, são raros. Agora, esses dias eu recebi o recado de um que está com 110 anos e lúcido. Isso é exceção. A maioria já dessomou. Agora, o que se passa? Nesses últimos anos, então, que eu estou mais velho, eu encontro aquelas pessoas que são mais velhas do que eu e que estão para morrer. Um está com processo do coração, o outro está com problema de pulmão, que deu um processo de câncer, o outro está com problema na cabeça. Nessa hora, eles que não ligavam para certas coisas, começam a me escrever, a telefonar, a mandar recado, a querer encontrar comigo. Você está entendendo? São aqueles que eu acho materialistas e semi-materialistas moribundos. Isso mexe com a gente. Você está entendendo? Você tem uma pena danada. Agora, veja, você fez o que você pôde. Agora, por que eles recorrem a mim? Eu dei exemplos para eles, que eu estava preocupado com a vida pós-mortem. Eles não se incomodaram com isso, por isso que na hora lá, que o negócio está ruim, eles apelam para mim. Voltou não, o Valdo sempre pensou nisso. Sempre esteve nisso. Agora, são pessoas mais velhas do que eu, porque hoje o povo está tudo vivendo 100 anos, até mais de 100. Isso, então, é lastimável e é constrangedor no meu caso. Agora, para eles, é uma perturbação horrível. É a perturbação do moribundo. Agora, muitos desses, às vezes, mandam até o recado pouco antes de entrar na UTI. A UTI, você sabe, é o pré-funeral. É o pré-cemitério, para muita gente.
Daí a pouco ele vai. Então, você mesmo tem visto casos das pessoas que me escrevem, o outro que manda recado, gente que vai lá. Tem gente até que a gente quer trazer aqui para ele conversar, para acertar alguma coisa da vida dele. Mas ele nem pode viajar, porque tem uns que tem marca-passo, o outro tem alguma coisa, o outro, o médico especialista proibiu, ele não pode entrar no avião. Você está entendendo como é que é? Mas eu digo assim, no processo de grupo, na hora de abrir o jogo, na hora de... Pois é, mas é o meu caso, eu abri o jogo para esse povo todo, olha o que aconteceu. Não adianta, porque eles é que tem que mudar. Seria o exemplo, então. Então, olha você, o que você está mudando? Qual a sua reciclagem? Qual o nível de qualidade da sua reciclagem? E outra coisa, a reciclagem mais importante é a reciclagem intraconsciencial, que é o que muitos desses não fizeram. Agora, por exemplo, esse povo que quer falar comigo, muitos deles eles não são materialistas. Você está entendendo? Mas agem como materialistas. Por quê? Não viram o essencial da vida deles, que não era aquilo. A proex deles não era aquilo. Você, Lógico, você viu vários desses aí comigo. Você viu o contato da turma. Agora, ó, a maioria é homem. É esquisito, mas a maioria é homem. Era telefone, carta. Carta, você viu isso tudo. E outra coisa, posso esperar que venha mais coisa. Você está entendendo? Agora, Valdo, o Jean-Pierre, até certo ponto, se encaixou nisso e saiu bem? Quer dizer, se encaixou, mas veja, ele perdeu 30 anos 30 comigo. anos, então. Ele mesmo reconhecia isso. A situação é precária. Porque você gente, teve com ele... São dezenas de casos. Agora, o que é estranho é o seguinte, praticamente quase todos são homens. Por que o processo de homem? Agora, Valdo. É o orgulho do machão? Sei lá. E quanto àquele encontro que você teve do pessoal do curso de medicina que você fez, que eram mais ou menos pessoas na sua faixa etária? Não, mas aquilo dava até pena. Quem é que foi lá e viu? Não, mas não é isso. Eu já tinha tido antes com os dentistas. Eu tive 2. Outra coisa, eu fui porque insistiram demais comigo. Porque durante todos os anos eles fizeram reunião de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, 25 anos, 30 anos. A hora que deu 50 anos, eu falei assim, eu acho que é melhor eu ir lá. Então, aí eu chego lá, tem algumas pessoas, um punhadinho só dos meus colegas. Né? E outra coisa, quando é mulher, a maioria já morreu. Elas morrem mais cedo, no caso, porque são profissionais. No problema, por exemplo, de odontologia, a maioria já tinha morrido. Eles estudaram com você, né? Mas me deu a impressão que eles tinham admiração por você já. Não, tem gente que tinha, tem gente que achava que eu era até extraterrestre. Esse que era o nome que eles me chamavam. Eu tenho um monte de apelido, uma opção de coisa. Agora, o que é engraçado é a hora que você vai lá, né? Tem uma turma que eu fui lá e tinha 98 pessoas comigo. Você lembra dessa viagem? Foi um auê, a hora que eu cheguei com 98 pessoas. Foi da odontologia. Agora, lá é uma pena, porque muitos dos meus amigos todos já tinham morrido, e as amigas, que o número de mulheres odontólogas era menor na nossa turma. Mas a maioria também não pôde aparecer. Uma porque não podia sair da cama, a outra porque já tinha dessomado. Entende? Agora, eu encontrei com alguns fortes, igual eu. Tinha uns 3 que tinha disposição igual a minha. Você está entendendo? Mas agora, o que é pior da história, eu encontrei com um, que esse aqui é sério. Não foi professor, mas ele era meu colega, mas ele tem, até aquele ano, hoje eu não sei, que ele já deve ter dessomado talvez, ele tem, ou tinha, no caso, um consultório na Avenida Paulista, e outra coisa, naquela idade, continuava atendendo todo mundo. Eu fui dar os parabéns para ele. Por quê? Ele não precisava daquilo. Só os imóveis que ele tinha, ele já era milionário. Ele não precisava daquilo. Mas ele vira para mim assim, Valdo, eu não posso deixar minha família. Quer dizer, a clientela do dentista quase sempre é assim. Cria um ambiente tal e um elo, que é uma verdadeira família profissional, entre o profissional e o cliente. Entendeu como é que é? O paciente dele. Agora, aquele, por exemplo, você lembra, mas ele tem um temperamento formidável. Piadista, fez piadista, ele sempre foi assim. Italiano, né? Então, esse foi longe. Você está entendendo?
Esse eu dei os parabéns para ele. Ele falou assim, você está ótimo, isso aí é fora de série. E ele falou assim, você sabe, Valdo, odontologia cria uma família, você não pode deixar os membros da sua família. Você tem que atender, eles não me deixam. Agora, veja, ele não precisa de nada daquilo. Ele falou assim, não, eu até falo para ele que eles não precisam de cobrar mais nada, nem nada, mas não adianta. Eles estão aí. Você está entendendo? Você lembra, eu te apresentei a ele lá com o negócio. Fora de sério. Agora, veja, eu nunca fui nesse negócio de homenagem desses anos todos. Mas no processo de 50 anos, os amparadores falaram para mim, vai lá para você ver que isso também você vai aprender. E é bom você notar como é que você está. Agora, na odontologia, o povo era mais de idade, apareceu menos gente, que foram 6 anos depois daquilo. Então, a maioria tinha 6 anos mais velho. Então, muito mais gente morreu. Agora, havia ainda um ou outro, assim, mais ou menos fortão. Né? Você viu, né? E tinha um deles que eu considerava muito inteligente, que eu considerava porque ele era taxica igual eu, ele estudou comigo. E vocês viram. Eu, então, dei todos os dados do CAEC para ele. Ele se interessou na hora. Mas eu virei para ele assim, o que você fez na vida? Você fez algum livro? Você viajou? O que você fez? Eu falei assim, não, Valdo. Eu fiz assistência a minha vida inteira e continuo fazendo assistência na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo bairro. Agora, veja, isso tem mais de 50 anos agora. Não, eu me lembro que você deu até a enciclopédia, todos os volumes da enciclopédia para todos os seus colegas. Todos eles que apareceram lá. Entendeu? Para mostrar a realidade, visando isso, que é o processo da perturbação do materialista moribundo, que é o que acontece demais. E que atualmente eu estou com isso atravessado na garganta. Eu fico aí, daí a pouco, passa uma semana, tem alguém atrás de mim com o processo. Dentro dessa pergunta Agora, eu acho que quanto mais eu viver, mais vai ter isso. O fim da minha vida vai ser isso o tempo todo. Dentro dessa pergunta do João, teve um lá dos seus colegas que falou, o Valdo sempre foi o filósofo da turma. Eles me consideravam filósofo. Tinha até equipe dos sócios. Os assuntos transcendentes. Sempre foi assim. Valdo e Marlon, tem uma dentista que apareceu lá no Rio conosco, ela tinha tido pólio, que era sua amiga, que ela chegou a fazer Mas algum você está curso, falando do meu colega? É a Vânia. Não, Vânia Cansado, você está falando é a Vânia. Vânia A Vânia é médica, psiquiatra. Ah, eu pensava que ela era odontóloga. Não, ela não é dentista, não. Ela é médica, psiquiatra, dentro daquela cadeira. Agora, o que se passa? A Vânia foi a única médica que se formou conosco. E outra coisa, devido eu ter tido um infarto quando eu estava me formando, em 1960, com 28 anos, na hora da bateção, bater palma e homenagear os acadêmicos, quem recebeu a maior ovação foi a Tânia, devido a Vânia. Porque ela parecia Vânia, mais jovem. Devido ao processo das pernas dela, devido ao processo. Não, e o problema da paralisia infantil. Vânia Cansado. Está entendendo? Foi ela que recebeu mais ovação e o papai aqui. Por que o papai? Porque eles achavam que eu ia morrer logo. Porque o cara com 28 anos ia morrer. Agora, eu virei para a Tânia, Tânia, nós dois estamos na frente do povo, hein? Já enterramos a maioria. E foi mesmo, eu falei isso para ela brincando, para dar força para ela. Outra coisa, ela sempre teve uma disposição igual eu, uma determinação total. Outra coisa séria, ela tinha durante vários anos também o consultório no Rio. O consultório dela ficava perto do meu apartamento em Ipanema, você tem uma ideia. E eu, na ocasião que eu abri meu consultório em Copacabana, ela abriu em Ipanema. Entendeu? Mas ela era muito mais jovem que vocês, Valdo? Porque ela parecia uma pessoa jovem. Pouquinho, não era tanto assim, não. Então ela estava muito Agora, bem. o problema dela é que ela teve muita infraestrutura. O pai dela era o cara chamado Nariz. Aqui não tem ninguém que entende futebol, né? O Nariz era cara da seleção, do Screte brasileiro, lá da época de 50, por aí. Outra coisa, e o Nariz, que é o pai dela, foi meu professor e professor dela de medicina. Ela casou com o professor? Hein? Ela casou ao pai? Ah, tá. Ao pai dela. Agora, o Nariz era fora de série. Outra coisa, é o Lopes Cansado, doutor Lopes Cansado. A Vânia chama Vânia, com W, eu sei porque o meu nome com ela está tudo junto, Valdo e Vânia. A gente está sempre junto. Então, o que se passa?
Era Vânia Magon Lopes Cansado, que é o nome dela. E ela deve estar viva. Aquela lá, eu falei com ela, quando ela estava com aquele negócio, eu virei para ela e falei assim, Vânia, esse negócio seu dessa perna, você tapeia bem. Você vai superar isso tudo é bobagem, não tem nada a ver. Outra coisa, ela representou o Brasil nas vacinas contra a poliomielite, até fora do Brasil, ela foi lá. A Vânia é fora de série. Agora, você viu que ela arranjou uma cadeira também das mais avançadas que tem, o jeito que ela tem lá, tudo automático, é a jato. O negócio dela é impressionante. E outra coisa, você viu como é que ela é musculosa? De mexer com aquilo, porque ela não para. Agora, ela sempre foi assim. Agora, eu lembro muito da Vânia, uma coisa que eu nunca pude esquecer, que eu achei muito interessante a observação dela perante um amigo nosso. Tinha uma prima chegada a ela que estava marcando um casamento. E chegou um outro senhor com a mulher dele que queria saber como é que era a prima dela, porque desconhecia o rapaz que ia casar com ela. Ela virou e falou assim, olha, pode estar certo, esse rapaz de vocês deve ser muito inteligente porque escolheu a minha prima. Porque na nossa família as mulheres são daqui. Tanto na cama como na mesa. Aquilo, ó, acalmou todo mundo. Você está entendendo? Acalmou tudo com o negócio do casamento do cara lá com ela. Agora, isso eu presenciei a cena, nunca pude esquecer. Ela sempre assim, falar tudo na bucha. Agora, na questão, ela levar o problema para a psiquiatria, você já viu. Ela deve ter trabalhado muito com isso e ela saiu bem. Ela estava muito bem disposta. Outra coisa, uma série de instituições sempre procurou opinião dela, pela posição dela, o processo dela ter a paralisia e profissional desse jeito, tantos anos, tudo. Ela é fora de série. Para mim, ela está viva ainda, continua viva, porque ela está com muita disposição. Ela perguntou para mim, então, o que você acha? Eu falei assim, você está seguindo a turma da sua família, é a genética. E é mesmo, a genética dela é boa, entende? Que é a Lopes Cansado. Tinha gente de Minas Gerais, em vários lugares, desses Magon Lopes Cansado, que é a família. De ter lá em Ipanema um consultório, pois é, que era na rua, aparecia a plaquinha. Isso, a placa dela, ela colocava então lá, ela mesmo. trabalhou lá há muitos anos. De vez em quando a gente se encontrava. Era uma daquelas ruas ali de Ipanema. Agora, Marlon, uma coisa que você falou, que se a Vânia era mais nova do que eu, ela era mais nova sim. Por quê? Porque eu, quando fui fazer odontologia, medicina, eu tinha passado 2 anos sem poder estudar, que eu tive o professor Vicente Lopes Pérez, que foi meu preceptor. E eu tive depois mais os anos da odontologia. Então tem que contar aí uns 6 ou 7 anos de diferença, que eu era mais velho que o povo. Agora, o pior da história é que lá na medicina, o povo que era mais novo do que eu, a maioria já tinha morrido. Por quê? Problema da medicina, uma coisa que os caras fizeram. Porque tinha menos gente do que na odontologia. E lá é que tinha gente mais nova. Se for contar o negócio, você está entendendo? O médico é menos disciplinado que o odontólogo. O odontólogo é muito disciplinado, toma conta da vida. O médico não. O médico faz a medicina, mas ele não aplica nele. O médico sabe mais dos processos do corpo, mas cuida menos do corpo. O dentista sabe menos porque ele é especialista da área da boca, da cabeça, etc. Mas ele se cuida mais porque ele é ordenado, é certinho. Ele atende a mesma pessoa durante anos. O médico nem sempre. Você sabe que os médicos clínicos de família no Brasil são poucos, não? Valdo, você atribui um certo desleixo do médico, quase que uma rotina dos médicos não se cuidarem, estarem hipertensos, com uma série de motivos, tabagismo e tal. Você atribui ao fato deles lidarem com muitos traumas todo dia? Não, e atualmente é uma coisa pior, são os tóxicos. Tem muito médico usando remédio, tóxico, analgésico. Isso é uma loucura. Ele tem aquela eu, de vez em quando, atendo esses meus colegas. Indiscriminadamente ele vai usando. Isso não era assim, não. Isso piorou ultimamente. Piorou muito o processo de tóxico.
Conhece Agora muito veja, a droga, pode se sabe o invadir uso. no próprio processo da medicina, dentro, internamente. Tem muito disso. E é difícil, porque chega num ponto que isso é constrangedor, né, do ponto de vista profissional. É terrível. Tem de tudo. Cedo, eles são muito acabados. É raro você ver um médico assim saudável. Agora, tem uma cheio de coisa energia, aí que muito prejudica acabado. as pessoas, é o chamado plantão. Tem pessoa, Detona a tanto pessoa, que né? esse termo que existe no Brasil, de cabide de emprego, foi com os médicos. 3, São os 4 médicos que empregos. criaram o cabide de emprego. Então, ele tem vários empregos. Então, ele vai mudando só o jaleco. Entende como é que é? Isso aqui é o cabide de emprego. O cara tem cabide de emprego. Prematura, né? Muita morte prematura. Muita morte prematura Na por causa do medicina. excesso. Agora, o que se passa? Falta de organização. É muita gente com falta de organização. A pessoa se deixa levar. É o tal negócio, eu me deixo levar pela vida. Tem até canção sobre isso. Pois é, deixa a vida leve eu. Terrível.